Prazer, meu nome é Paulo e eu vou falar hoje sobre o uso de marcas como palavra-chave em sites de busca, com foco no caso Google, pelo porte da empresa e pelas várias ações que ele vem recebendo com esse objeto. Então, de antemão, a apresentação ela vai tratar de 5 pontos. Os 2 primeiros sobre uma visão geral da empresa, do porte da companhia, o que ela representa hoje em dia, qual que é a importância do Google Search para a empresa como um todo. Depois falar da relação das partes que estão envolvidas no sistema de anúncios do Google Ads, o novo nome do Google AdWords. Tratando também sobre a questão na parte jurídica de propriedade industrial, com foco no direito marcário e na concorrência desleal. Depois falando um pouco do porte do Google sobre direito concorrencial, pelo poder econômico que a empresa tem hoje em dia. E, por fim, concluindo com algumas hipóteses e premissas do que seria uma solução benéfica para esse caso, visando o desenvolvimento do país, tendo em vista que as soluções possíveis são inúmeras. Não tem uma solução certa, uma solução errada necessariamente, mas tem uma ou outra que acaba beneficiando mais e privilegiando algum outro ponto. Sobre a relevância da empresa como plataforma de busca, hoje em dia o Google Search ele representa mais do que 90% de todas as buscas que os usuários fazem, e não à toa ele representa mais do que 50% do faturamento total da companhia. Dentro disso, a gente pode citar que o sistema de ranqueamento dos anúncios na página principal, ele é dividido conforme esses critérios que estão no slide, que é o valor do lance, a qualidade no leilão, classificação mínima, concorrência, contexto e impacto. Contudo, o cálculo exato desse valor, ele muda periodicamente. Então, é difícil a gente traçar uma exatidão do critério da empresa, mas dá para ter uma visão geral do assunto a partir do que eles divulgam na política pública deles. Aqui também tem um exemplo de como é que funciona hoje em dia o leilão de palavras-chave. Então, o anunciante ele pesquisa um termo na plataforma e ele é apresentado para essa tela, onde ele tem o lance, que seria o menor valor na parte superior da página a partir dessa palavra-chave, e o maior valor também a partir da mesma palavra-chave para ficar no topo da página, que é onde realmente importa para o anunciante, onde faz sentido para ele conseguir coletar o maior número de cliques. Então, até agora a gente falou bastante do anunciante com o Google, mas tem uma outra parte que é a que faz, de fato, o anunciante ter interesse no Google, que são os usuários, estes responsáveis pela expectativa de visualização de um anúncio na plataforma, sendo relacionados com o Google através das buscas e o anunciante através da contratação da publicidade. Nisso, vem surgindo, nos últimos anos, uma quarta parte de potencial interesse, que às vezes também é anunciante, mas que são os titulares das marcas, porque estão alegando que ocorre o uso indevido e a concorrência desleal na medida que os competidores utilizam de marcas registradas em nome desses titulares de marcas. Então, a discussão gira em torno disso, e com consequências principais, a gente tem o parasitismo e o aumento indireto do custo por clique, que vou explicar um pouco melhor mais para frente, e como consequências secundárias, o Google como um sublicenciador, sem que tenha um direito, sem que isso decorra de alguma legislação ou de algum contrato, de algum negócio jurídico, sendo também essa classificação de Orlando Gomes para o que seria um enriquecimento sem causa, além de ter também o desvio de clientela e uma discutível confusão entre marcas. Esse ponto ele é discutível porque o consumidor que entra num anúncio por meio de uma palavra-chave, não necessariamente ele confunde um concorrente com outro, porque a palavra-chave, ela, embora você consiga comprovar a existência dela no anúncio pela busca, você não consegue ver ela no link, na página de destino, tampouco no anúncio em si. Então, essa confusão aqui eu coloquei como um tema discutível, mas o desvio de clientela e o parasitismo podem parecer iguais no primeiro momento, mas o parasitismo ele é mais evidente, porque o uso de uma palavra-chave no ambiente virtual, ele pode servir para o usuário ter acesso a uma determinada empresa ou a ver a gama de competidores dessa empresa no Google. Só que não necessariamente quando o usuário coloca o nome de uma marca no Google, ele está interessado em comprar a marca em si. Mas às vezes a ver os competidores, a ver como é que funciona essa marca, ver o que está em volta dela, alguma política
ambiental, econômica da empresa, enfim, são vários fatores que fazem o usuário procurar o nome de uma empresa. Então, não necessariamente, quando o anunciante rouba o clique de outro, ele está diante de um desvio de clientela, porque o parasitismo, ele é, de certa forma, evidente na plataforma de busca, mas até um pouco natural para a visão do usuário na sua interação com a plataforma. E o outro quesito principal, que é o aumento indireto do custo do clique, ele vem de uma relação de oferta e demanda, vez que conforme um número maior de anunciantes vão veiculando anúncios com palavras-chave já registradas, a demanda pela palavra-chave vai aumentando. O Google, ele entende que a palavra-chave tem uma relevância tal qual que mereça ser majorada, de forma que quando o próprio titular vai fazer um anúncio usando uma palavra-chave que é uma marca de titularidade dele, ele tem que pagar mais caro por isso, porque os outros também estão usando. Então, essa é a questão do aumento indireto do custo por clique pelo titular. Passando agora para a questão de propriedade industrial, a marca ela se encontra com propriedade industrial e a legislação vigente, ela, logo no artigo 2º, coloca que a API ela vai observar a sua concessão observando o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Essa ideia de propriedade industrial ela foi inserida na Constituição em 1891, com a Constituição dos Estados Unidos Brasileiro, artigo 72, parágrafo 27, junto com os demais direitos de propriedade, privilegiando, naquela época, a segurança individual, a liberdade e a propriedade, sendo a marca considerada, pelo parágrafo 27, uma propriedade também. Isso é, inclusive, o que a gente consegue comprovar, analisando a lei como um todo, mas traçando algumas definições claras dos artigos que eu selecionei, eu faço referência aos direitos do titular da marca, que são a cessão, a licença, o zelo e o uso exclusivo. É claro que existem algumas limitações para esses direitos, eu vou falar poucas delas um pouco mais para frente, mas, a princípio, são os direitos principais do titular da marca. E define ainda como a marca de produto ou serviço aquela usada para distinguir um produto de outro idêntico. Então, a função distintiva da marca ela é sempre muito clara na LPI. Ela tem uma função distintiva e de fornecer exclusividade para o desenvolvimento da atividade econômica pelo titular. O artigo 131 fala sobre o uso da mesma como propaganda e também sobre aquela relacionada às outras atividades do titular. Então, a lei ela não faz uma menção ao princípio da especialidade baseado na classe que a marca foi registrada, mas na atividade que o titular desenvolve e em qual proteção que o Estado vai dar para ele. E, por fim, o artigo 139, que, embora fale de licença e não é o objeto principal desse trabalho, ele usa o termo exercício do controle efetivo. E é nesse exercício do controle efetivo que reside a margem de discussão. Em que ponto que o titular ele tem o uso exclusivo, o direito de ceder, licenciar e zelar pela sua marca, e em que ponto que esse direito ele pode ser limitado pelo interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Aqui também ao lado tem uma definição doutrinária que ajuda um pouco a entender a marca como signo, além de um valor de concorrência ou de uma propriedade em si. E passando para a questão agora do controle de marca, a gente pode falar que é do interesse do titular da marca, do empresário, que esta tenha o maior alcance entre o mercado consumidor possível. Só que esse alcance, se ele excede um certo ponto, ele é positivo, porque ele extrapola a especialidade e a territorialidade, então ele não tem mais a proteção apenas no território, ele também tem preferência nos países que são da União de Paris, e também ele não tem a concessão apenas da atividade que ele exerce, mas de outras também, como é aquele exemplo clássico da Coca-Cola. Só que depois de um certo tempo, se a marca ela começa a perder a função distintiva e ela começar a ficar com uma função de identificação do produto ou serviço, ou seja, ela não é usada mais para diferenciar um produtor do outro, mas ela é usada para se referenciar ao produto em questão, a gente está diante do fenômeno da diluição de marca, que, embora no Brasil seja pouco conhecido e sejam poucos os casos envolvendo isso, ele está sendo muito citado nas ações contra o Google, principalmente por ter uma perda do controle da marca, porque se é direito do titular o uso e o controle efetivo, ele também tem o direito de controlar em que ponto que ele quer ser notoriamente conhecido ou ter uma marca de alto renome e em que ponto que ele quer evitar diluição. Então, se acontece o fenômeno do uso da palavra-chave por vezes com uma identificação do produto ou serviço, isso pode acarretar como um
dos fatores que incentivam a diluição. No Brasil, essa discussão tem pouco impacto ainda, mas a tendência é que, com o passar do tempo, ela tenha uma importância maior. Inclusive, tem aqui duas legislações que fazem sentido para essa realidade, que é a da União Europeia e a dos Estados Unidos. Entrando agora na parte de concorrência desleal e também de crime contra o registro de marca, tem como difícil classificação se o uso da marca como palavra-chave ele configura ou não um uso não autorizado, porque a marca ela resta invisível, como eu falei no começo da apresentação. Só que quanto à concorrência desleal, esse emprego ele é mais difícil ainda. Por quê? Porque, diferentemente do que a gente acaba comumente ouvindo e sendo acostumado, a concorrência desleal ela não se caracteriza só pelo desvio de clientela, mas pelo emprego de meio fraudulento para desviar essa clientela. No caso do Google, a grande discussão é se o uso de uma palavra-chave ele configura ou não o meio fraudulento. E, nesse sentido, a gente pode dizer que ainda não se sabe. Então, a definição não é clara, mas vale a pena algumas observações do tema, sobretudo pela recente decisão que a gente teve na segunda Câmara de Direito Empresarial do TJSP, que fala sobre o aproveitamento indireto do caráter atrativo da marca, em que foi decidido que, embora a marca não seja visível para o usuário final, quando um terceiro, ou seja, o anunciante, utiliza dessa para promover um anúncio, para promover o seu produto ou serviço, ele está tendo um aproveitamento indireto do caráter atrativo, ou seja, do poder de atração daquela marca. Algumas outras limitações também encontram-se pelo STJ, que fala que a proteção da marca ela também tem que assegurar o interesse meramente, não o interesse meramente individual, mas também da comunidade como um todo, entendendo naquele artigo 2º da LPI. Também tem o caso do Bullburger, em que ficou decidido que as marcas fracas ou evocativas elas têm uma limitação da exclusividade, por terem pouca originalidade. Uma outra limitação, e essa que vem sendo muito utilizada para permitir o uso de marcas como palavra-chave, tem a permissão da propaganda comparativa pelo Código Brasileiro de Autorregulação, autorregulamentação publicitária, no artigo 32, emitido pelo CONAR, que diz que um competidor pode usar a marca do outro para fazer menção e promover o seu produto ou serviço, desde que ele não rompa a barreira do meio fraudulento. Isso é, desde que ele continue dentro da sua norma e do que seria uma lealdade empresarial com o mercado. Então, você não pode usar para denegrir uma marca, para prejudicar a visão dela pelo mercado, mas sim meramente com caráter informativo. Também é o que está pelo CDC, no artigo 6º, que classifica como direito básico do consumidor a informação adequada. Então, os dois artigos acabam se comunicando. E o Fábio Ulloa Coelho usou no parecer dele, no caso contra o Google, de autoria da PagSeguro, as limitações da marca impostas pelos princípios constitucionais da liberdade de iniciativa, da livre concorrência, dos direitos do consumidor e da função social da propriedade, dizendo que, embora a propriedade seja um direito constitucionalmente garantido, ele ainda assim é limitado, porque nenhum direito seria relativo quando comparado ou equilibrado com os princípios constitucionais. Ainda assim, eu cito um dos primeiros casos que a gente teve nacionalmente, que foi o caso Martin contra a Crazyline, que ficou decidido pelo Tribunal de Israel por volta de 2007, que por a marca restar invisível ao consumidor, não tem um dano efetivo causado, sendo assim, não tem concorrência desleal, nem uso indevido, haja vista a marca ser utilizada apenas como critério informativo. E um outro fator interessante também é o fenômeno das mãos limpas, porque, embora aquela relação tenha 4 partes, o anunciante e o titular da marca muitas vezes se confundem, porque todo anunciante, ou melhor, a maioria deles, também é titular de marca, e todo titular de marca que exerce uma atividade com uma publicidade reconhecida, ele também é um anunciante. Então, por vezes, o anunciante ele se encontra como polo passivo de ações, tendo que se defender no sentido de que o ato não configura concorrência desleal, tampouco qualquer crime contra registro de marca, mas quando no polo ativo da ação, ele tem que falar exatamente o contrário. Mesmo isso tendo sido constantemente rebatido pelo Google, a decisão final
foi que o fato dos anunciantes terem uma postura inadequada, talvez, com os competidores dele, não tira o direito deles, de forma individual, pleitear o que seria a proteção da sua marca. No primeiro momento, o direito concorrencial ele parece não ser tão aplicável para o caso, só que quando analisado a partir da posição dominante de poder econômico que o Google exerce, ele vira interessante, porque o Google já foi objeto de várias ações no CAD, como, por exemplo, de que ele estava bloqueando ou impedindo a entrada de outros competidores no mercado por ter o monopólio da busca, praticamente. Então, a gente tem que pensar se essa atitude do Google ela configura ou não o ilícito ou um abuso do poder econômico, porque, pelo lado do empresário, a gente tem um investimento intelectual e de capital para fazer uma marca se tornar conhecida. E o Google, sem que tenha esse mesmo investimento para fazer uma marca conhecida, ele faz o leilão de palavras-chave, que já tem um peso, já tem um nome e um reconhecimento no mercado, que pode ser chamado de um brand equity, só que sem nenhum direito prévio, entrando de novo naquele conceito de enriquecimento sem causa, e se isso seria ou não um abuso de poder econômico. Concluindo, a ideia aqui não é traçar uma conclusão clara do tema, se isso tem que ser ou não protegido, mas algumas premissas e conclusões sobre a proteção. Então, se a marca ela for entendida como o uso como palavra-chave proibido, a gente tem que regularizar essa situação de forma que o titular licencie para o Google a comercialização da sua marca e o anunciante pague diretamente para o Google pelo seu uso. Então, o titular ele pode pegar uma porcentagem do leilão da marca, como se fosse um mercado secundário de tags, ou vender por um valor X a marca para o Google licenciar por um tempo. Por outro lado, se a gente entender que a marca ela não tem uma proteção como palavra-chave em função da função social que ela exerce, então o Google ele não pode comercializar a marca, o titular não pode fazer a licença, mas o anunciante ele pode sim usar a marca como critério informativo. Porque se o Google ele realizasse a venda da marca sem ter a licença, ele estaria diante de um aproveitamento de uma conquista do titular, que, inclusive, em um primeiro momento, não vai poder se beneficiar disso. Já que o benefício, portanto, para o mercado consumidor como um todo, nada mais justo do que não fazer com que as partes enriqueçam às custas de um trabalho que não foi exercido diretamente por nenhuma delas, em razão do povo. Além disso, tem uma outra hipótese, que é o Google não ser penalizado em razão da marca não ter uma proteção pela falta do uso dela no AdWords, que é essa posição que a gente se encontra hoje em dia, em que o Google ele pode fazer o comércio, o titular não ganha nada com isso e o anunciante continua pagando. De qualquer forma, tem algumas questões que devem ser observadas para quando tiver uma legislação do assunto ou ainda uma jurisprudência mais consolidada, no sentido de que o CPC, o custo por clique do titular, ele tem que ser justo para ele não pode ser prejudicado pelo uso desenfreado da marca pelos concorrentes. Tem que ter também uma regularização da licença. Essa decisão, ela deve ser em benefício do consumidor, então privilegiando o caráter informativo da marca com uma restrição à concorrência desleal e não o exercício da posição dominante pelo Google, na qualidade de plataforma predominantemente dominante no mercado. Então, esse foi a apresentação. Agradeço ao espaço oferecido pelo Rising Sharks e até breve.